Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos a mais um Pó de Pedra Podcast. Aqui com a gente, você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. Nós trago assuntos aqui relevantes para você e eu sou muito grato por cada um de vocês que tem acompanhado a nossa jornada aqui. Começamos há pouquinho tempo, mas graças a Deus conseguido construir um bom conteúdo aqui, conteúdo relevante que vai ficar nas redes aí te informando, te entretendo, trazendo um pouco de frescor à sua vida. Você que está no trânsito aí de Vitória para Cachoeiro, Cachoeiro para Vitória, você que está em qualquer parte do Brasil, que é do setor do mármore e granito, já acostumou a se informar com a gente aqui. Cada dia mais e mais a gente está crescendo o público, né não, Saulinho? Como é que tá aí? Estamos crescendo bastante nas nossas redes sociais, no YouTube, em tudo. Pois é, e hoje nós estamos com um convidado super especial aqui, é uma agenda difícil, uma agenda importante, não porque não seja uma pessoa acessível, mas porque a gente sabe que a demanda de um executivo, de um chefe de executivo é apertada. E eu já inicio essa fala antes de apresentar o convidado, agradecendo a todos os amigos queridos aqui que se esforçaram para trazer essa agenda para nós, para a gente conseguir ter esse bate-papo, inclusive com exclusividade. Para nós é um motivo de muito prestígio e de muita honra nós estarmos aqui hoje com um prefeito de uma das capitais do Brasil. Nós estamos aqui hoje com o Lorenzo Pasolini. Muito obrigado, Lorenzo, pela sua presença com a gente, ele que é prefeito de Vitória. Obrigado, Bruno, pelo convite, obrigado aos internautas que nos acompanham. Olha, uma felicidade muito grande estar aqui em Cachoeiro, estar aqui com vocês no Pó de Pedra. Essa maneira descontraída, leve de conversar, de falar sobre investimentos, políticas públicas, geração de renda, enfim, tudo que é importante para a vida dos capixabas. E isso muda a vida das pessoas. Então eu fico muito feliz com essa oportunidade, fiz questão e estou muito satisfeito de estar aqui, porque hoje nós vamos conversar sobre assuntos sérios, mas de forma leve e descontraída. É verdade, esse é o nosso intuito e eu costumo chamar a turminha que acompanha a gente aqui de pedráticos. Nós já temos os nossos fãs já, Lorenzo. Tem uma galera que já manda o release, tem uns ouvintes nossos aí, uns espectadores que estão lá no metrô em São Paulo, manda, gostei da entrevista, gostei do que fulano falou. Aquela interação gostosa, né, com a internet que está recebendo a gente. Bom, para você que está desatualizado, que não acompanha muito bem política, mas desembarcou por aqui hoje, para você que está chegando pelo Lorenzo, você acompanha o Lorenzo, está lá na Prefeitura de Vitória, ou de alguma forma tem engajamento político, seja muito bem-vindo. Te convido a você seguir, comentar, compartilhar, interagir com os conteúdos da gente aqui. Aqui a gente fala do mercado da pedra, no mercado do mármore e granito, que é o motor da nossa economia sul-capixaba aqui, mas também falamos de assuntos que interessam a todos nós, a nossa sociedade. E o Lorenzo, para você que está desinformado, eu ia dizendo, é um pré-candidato a governo do Estado. Então, torna mais importante ainda esse bate-papo, mais relevante, porque a gente vai tratar um pouquinho desse tema também, Lorenzo. Como eu ia dizendo, a gente que é daqui do sul do estado, Lorenzo, nós estamos muito familiarizados, né, com os operadores da política locais aqui, nossos conterrâneos, nossos amigos, nossos representantes do poder público. Algumas pessoas são mais antenadas, a maior parte da população menos. Talvez não te conheçam, estão te conhecendo, né? Estão tendo contato contigo a primeira vez, não sabe que você é o prefeito de Vitória, e essa é uma oportunidade de você se apresentar para esse público que está com a gente aqui. Quem é Lorenzo Pasolini? Olha, Lorenzo Pasolini é uma pessoa que acredita muito no trabalho, acredita muito no planejamento, acredita muito no lema da bandeira do Espírito Santo, trabalha e confia. Iniciei minha carreira ainda na atividade privada, tive a oportunidade de advogado durante o tempo, fui advogado, então militei na advocacia, tive presente nos fóruns. A partir daí tive o sonho de ingressar no Tribunal de Contas, fui auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ingressei através de concurso público, de provas e títulos, e lá aprendi um pouco da gestão pública, entender como a máquina pública funciona, sobre números, orçamento, balanço, finanças, RH, enfim, entender como fazer uma equipe dar resultados. E o papel do tribunal era o papel de fiscalização, mas você acaba interagindo muito com os municípios, com os poderes públicos constituídos e vai aprendendo dia a dia o que deve ser feito, aprendendo às vezes com o erro de um colega, aprendendo com o erro de um gestor, para não repetir esse erro. A partir da minha passagem no tribunal... Foi que período isso aí, Lorenzo? Isso aí foi o início da minha carreira. Após a formatura sua ali. Isso, após a formatura, o curso superior, eu fui advogando e tive o sucesso, tive a felicidade de ter sido aprovado então no Tribunal de Contas. E aí, ali, eu passei a interagir com os poderes públicos, interagir com as organizações públicas e interagir com as gestões, entender um pouco de gestão,
como fazer uma gestão pública eficiente, como produzir políticas públicas que mudam a vida das pessoas. Num outro momento, eu me submeti a um concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, tive a felicidade, graças a Deus, fui aprovado e continuei na vida pública como delegado de polícia. Então, Ué, você é delegado, cara? Eu não Isso. tá vendo como é que é Tá importante a vendo? gente conversar? É. Você é delegado da Polícia Civil. delegado da Polícia Civil, Exerceu, licenciado. então? Exerceu. Estou licenciado, isso. Pô, que bom, E aí eu cara. fui unir essa experiência do Tribunal de Contas, do auditor que cuida dos recursos públicos, que fiscaliza as gestões públicas e as políticas públicas, e fui, num momento seguinte, exercer o cargo de delegado de polícia. Então, passei em alguns municípios do Estado do Espírito Santo, entendendo essa dinâmica social, interagindo, buscando solucionar crimes, e minha passagem, onde tive mais amplitude, foi à frente da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde nós elucidamos os casos mais emblemáticos da história recente do Estado do Espírito Santo, envolvendo crianças, jovens, mulheres especialmente, vítimas de todo tipo de violência. Então, violência relacionada a estupro, violência relacionada ao estupro de vulnerável, violência contra as mulheres, enfim, agressões físicas, crimes brutais, chegando até em alguns casos, infelizmente, homicídios, e que nós fomos ali desvendando, valorizando a equipe, reconhecendo o trabalho, trabalhando sempre em conjunto e dialogando. Foi quanto tempo, Lorenzo, que você atuou como delegado lá na delegacia? Isso, né? Na DPCA, aproximadamente 5 anos, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela cuida do universo de quase 2 milhões de pessoas, é a Grande Vitória inteira. A DPCA ela tem uma circunscrição, que a gente fala, ela tem uma área de atuação em todos os municípios da Grande Vitória. É uma grande responsabilidade porque você está lidando com vidas, especialmente vidas de crianças e adolescentes. Então, é uma experiência de vida. Você aprende muito no dia a dia com o flagelo social, você vê muitas cenas de sofrimento, você vê muitas cenas de barbárie, mas o nosso intuito sempre foi fazer justiça, especialmente para os desassistidos. E foi isso que nós construímos, essa relação na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, nos permitiu interagir muito com a sociedade, com as lideranças comunitárias, com o Poder Legislativo, com a Câmara de Vereadores, com a Assembleia Legislativa, enfim, aprender com a bancada federal, aprender um pouquinho sobre a realidade do dia a dia das pessoas, e isso nos despertou o sentimento de melhorias, nos dizendo assim, olha, o que eu posso fazer a mais pela sociedade? Como eu posso ser mais útil? O que mais que eu posso entregar para essa população tão sofrida? Daí surgiu o desejo, então, de ser candidato a deputado estadual. Coloquei meu nome à disposição da sociedade, fiz uma campanha quase solitária a deputado estadual. Foi quando isso? Só para a galera se organizar 2018. aqui. Então 2018. Foi até recente. Não era filiado, me filiei no finalzinho do prazo de filiação, me filiei, né, ao partido político ali no finalzinho. Nunca tinha militado na vida política, mas tinha um desejo de melhoria e o sonho de cuidar, especialmente dos mais pobres, das pessoas hipossuficientes, daqueles que mais precisam. O que me moveu naquele momento era o seguinte, e eu dizia isso para a equipe, nós estamos resolvendo muitos casos de violência, mas nós temos que chegar antes do abusador, nós temos que chegar antes do homicídio, nós temos que chegar antes do criminoso. E você só chega antes quando você produz políticas públicas, quando você prepara as pessoas para se defender, quando você leva educação, conscientização e principalmente conhecimento. E foi com esse sentido que eu coloquei meu nome à disposição para, né, no pleito de 2018, fui candidato a deputado estadual. Tivemos a sorte, e tenho muito orgulho de dizer, e agradeço muito aos capixabas, primeiro a Deus e aos capixabas, fomos o segundo deputado mais votado em 2018. Eu quero voltar aí, mas eu não quero perder uma oportunidade rápida. Primeiro, o seguinte, você quase foi um Enzo, né? O Lorenzo, né? Isso. Pasolini. Pasolini. Na verdade, é um sobrenome que remete a italiano, né? Isso. Você é descendente italiano. Descendente italiano. Mas você nasceu em Vitória. Nasci em Vitória, mas sou descendente italiano. Como é que é? Vitoriense? Como é que é? Vitoriense. Vitoriense. Isso Vitoriense de nascimento. De nascimento. E aí, eu queria que, antes da gente entrar na vida pública aqui, a gente só fizesse um fechamento aqui da sua carreira na Polícia Civil. Ok. Tem algum caso, Lorenzo, que você consegue enumerar assim como top 1 que te marcou? Fala, pô, Bruno, isso aqui Olha, eu trabalhei e me marcou, cara. Bruno, tem vários casos emblemáticos que os capixabas acompanharam. Um deles foi que nós solucionamos no dia do meu aniversário, no dia 20 de maio. Eu estava fazendo ali uma confraternização com os familiares. Nós estávamos atrás de um criminoso, um padrasto, que havia estuprado, abusado, torturado e tirado a vida de uma criança. Isso me deixava muito inquieto. Então nós ficamos 4, 5 dias incessantemente em diligências, sem sair das ruas, virando noite, madrugada, se alimentando dentro das viaturas, dos carros, né? A gente comia o que tinha, uma paçoca, o que dava ali na hora, um pedaço de chocolate, enfim, uma barra de cereal, o que dava para fazer. Ficou no encalço do cara ali. 5 dias. E aí, num momento, eu me lembro como se fosse hoje, num sábado, eu fui em casa confraternizar com a minha família, minha esposa, minha filha e minha mãe,
bem restritamente. E aí fomos ali fazer um almoço. E naquele momento, no dia 20 de maio, um final de semana, surgiu a informação. Nossa equipe diligenciando e eu, olha, esse criminoso pode estar em tal lugar. E aí nós entramos, eu imediatamente cessei a atividade, né, comemorativa ali, bem restrito, familiar, no núcleo familiar, mas fomos para as ruas junto com a equipe. E chovia muito e nós fomos no encalço desse criminoso. Ele passou em vários locais e nós sentimos que estávamos perto desse criminoso. Chovia bastante e aí nos deslocamos em Cariacica, Viana, passamos em estabelecimentos comerciais, chegamos até uma cena entrar em um motel, né? Fomos lá, nos identificamos corretamente e uma informação que nós obtivemos, olha, esse cidadão esteve aqui, saiu daqui aproximadamente 20, 30 minutos. E aí nós começamos a diligenciar nas redondezas do local. Em dado momento... Sem a viatura, na viatura paisana. Descaracterizada. Paisana, isso aí. Isso aí. Em determinado momento, tinha aquele local que você coloca entulho, contentor de entulho, né? Local de resíduo, todos conhecem aquele grande que você hoje, quando tem uma obra, você contrata para colocar ali o entulho. E aquilo me chamou... Uma caçamba de entulho, exatamente, né? O contentor, a caçamba de entulho. E aquilo me chamou a atenção. E aí nós passamos, e aí eu falei, vamos parar ali. Aí chovia, a pessoa, não, vamos seguir, delegado. Eu falei, não, vamos parar ali, vamos olhar lá dentro. E como tinha muita chuva, as pessoas meio que não queriam parar, né? Os companheiros cansados e exauridos. Aí nós paramos, demos marcha ré, voltamos na beira da BR-101, próximo a Viana, Cariacica, e aí fomos lá olhar com a lanterna, diligenciando. Em dado momento eu percebi que houve uma movimentação. Havia uma palha de coqueiro seco e muito entulho dentro, mas quem estava ali dentro se mexeu, né? Com o barulho das pessoas em volta. E aí eu percebi um dedo, tinha um dedo, né? Pela luminosidade da lanterna, apareceu um dedo, reflexo de pele humana, do dedo e da unha. Foi então que nós abrimos e o cidadão estava lá dentro. Humilhante lá. Esse crime foi um crime gravíssimo, assim, repito, houve estupro, abuso sexual, tortura intensa durante uma madrugada e a morte. E a criança foi morta de forma muito covarde, cruel. Tiramos esse cidadão de dentro da caçamba, essa foto é emblemática, rodou o Brasil inteiro, foi capa de jornal em rede nacional. E esse cidadão foi preso, hoje cumpre pena, está lá, né, condenado a uma pena bem considerável. Assim, esse caso é o caso que me vem à tona, porque nós solucionamos no dia do meu aniversário, eu saí da festa de aniversário, mas sempre com o intuito de produzir, fazer justiça e cuidar dos desassistidos, mas dos hipossuficientes. Eu provoquei você abordar esse tema, porque... Primeiro que é a oportunidade que a gente tem de humanizar a figura do político, né? Sim. Tem político que é oriundo da medicina, outro da administração, outro da classe empresarial, e você é um policial. E eu sou suspeito a falar de polícia porque eu tenho uma ligação profunda com a polícia. Inclusive, essa semana, na segunda-feira, nós veiculamos aqui um programa com o comandante do 9º Batalhão, o Carlos Palaoro, que trouxe números aqui excitantes para nós aqui, né, de melhoria do quadro, né, acho que mais de 40 dias, né Saulinho, sem homicídio aqui na região. Mais de 40 né? dias. Mais de 40 dias, sem nenhum tipo de problema. Então, assim, é importante você contar essa... É importante. Eu sou filho de militar, cara, então eu nasci num lar de polícia. Então, a minha visão, quando tem assunto de polícia, eu quero saber. Mas é um pouco dessa coisa de você querer servir, né, cara? É isso. Isso é mais forte do que a gente, né, cara? É mais forte. E aí você vai se acostumando a servir e vai se acostumando a receber o carinho, a alegria, o abraço das pessoas e a gratidão eterna. Tem pessoa que não entende isso, cara. O político lá, então, aquele tipo de enigma que tem, né? De pensamento negativista em relação às pessoas que Mas é militam a isso que política. motiva, é isso que dá energia, é isso que te faz buscar ser melhor a cada dia. Exatamente fazer com que as pessoas mais simples, mais humildes, mais sofridas tenham acesso a essa política pública que transforma a vida. E você tocou num tema aqui, Bruno, muito importante. Nós completamos em Vitória 75 dias sem registro de crimes violentos. 75 dias sem homicídios, sem feminicídios, sem morte na cidade. Vagabundo, o pau tá quebrando, hein? Isso é um recorde entre as capitais do país. 75 dias sem homicídio lá. É isso. Completamos Parabéns. Dias. Isso é muito bom, porque isso mostra que é possível fazer. Parabéns. Unindo as instituições, trazendo inteligência, valorizando a Guarda Municipal, reconhecendo o trabalho dos operadores de segurança pública. Isso é fundamental. Eles têm que ser valorizados. Eu luto muito por isso. E por isso eu vou pessoalmente, eu participo, eu incentivo, eu valorizo, porque o resultado vem. Né? E essa transformação que Vitória viveu é enigmática, porque já foi uma das capitais mais violentas do Brasil há pouco tempo atrás. E hoje é uma das capitais com os melhores índices e que tem melhorado a cada dia, graças a Deus. Agora, Pasolini, a gente traçou
fez esse comentário. A gente está seguindo uma linha do temporal aqui, né? Você se apresentou, falou um pouquinho da sua história, seu desempenho na sua como Tribunal de Contas, auditor do Tribunal de Contas, falou da sua carreira policial. E aí vem a eleição de 2018. Você ganha para deputado estadual. Fizemos uma campanha. Sempre tem um Quase. cara um amigo, um cara de partido que futuca a gente pra gente entrar nesse negócio. Isso. Comigo foi assim, né? Não, rapaz, você entra lá, que você é bom. Só que eu não entrei, não. Fiquei só no quero só. Mas aqui, quem foi o cara? Qual foi o grupo? Como é que começou essa história? Tem uma historinha? Dá pra tem contar? Uma história. Eu tinha uma atuação na polícia e a gente foi destacando. E aí eu era incentivado muito pelos amigos, falando, olha, você tem que tentar a vida pública. Eu não falando. Você tem que se colocar, tem que colocar seu nome à disposição. Nós queremos votar em pessoa de bem, nós queremos votar em quem de fato quer trabalhar pela população. E eu fui ouvindo ali, guardando, e me filiei ali quase no último dia do prazo de filiação. Fiz uma campanha bastante solitária. Foi qual partido? Modesto. Era o PRP. Nem Esse existe partido mais. Isso, não existe mais. Ele já foi extinto. Era um partido, né, considerado um partido pequeno, era um partido pequeno, mas que eu me inscrevi ali porque eu entendi que naquele momento eu precisava daquilo, uma legenda que me garantisse a candidatura. Foi na época do auge do bolsonarismo, né? Não foi isso? Foi. Foi naquela eleição, não foi? Isso, E aí eu vim caminhando, ia fazendo minhas caminhadas quase que solitárias, levando meu nome, apresentando, conversando com as pessoas, dialogando. E para surpresa de todos, inclusive minha, nós fomos agraciados com 43.293 votos. Então, Caraca, foi velho, 43 mil votos. 43.293 votos. Com muita alegria, praticamente nós tivemos votos nos 78 municípios do Espírito Santo. Uma surpresa geral, fomos o segundo deputado mais votado daquela legislatura. O primeiro, de mandato, o primeiro mandato mais votado. Teve um outro deputado, o deputado Sérgio Magés, que foi reeleito. Né? Nós fomos o primeiro entre os Sérgio Magés estava no auge, educação, estava no auge. dele, né? Isso, ele foi o mais votado, reeleito, o eleito, em primeira vez, fomos nós, 43.293 votos. Rapaz, e como é que você conseguiu ter voto em todos os 78 municípios, cara? Que doideira é essa? Essa é uma coisa que até hoje me intriga. E ver Cara, é bom mesmo. a força do diálogo, né? A força da comunicação das pessoas, a força, eu acho, do bem. As pessoas iam falando, comentando com familiares, com primos, com parentes, com amigos. Isso foi tornando uma grande corrente. Já sei, a galera da Polícia Civil. Agora também, a galera da PC, que me ajudou muito. PC, me ajuda aí, tamo junto. Isso foi ganhando força e foi tocando no coração do sentimento das pessoas. E aí ganhou. Começou o desafio. Como é que foi? Qual que foi sua pauta inicial ali? Aí, dá para resgatar Bruno, isso? Com certeza absoluta. O primeiro passo era organizar o gabinete. Né? Você vai assumir uma nova posição, você tem que ter um gabinete organizado. E aí eu falei, qual o modelo que nós vamos seguir? E nós vamos seguir exatamente o modelo das instituições privadas. O modelo de quem faz, o modelo de quem realiza, o modelo do pagador de impostos. Como é que é o público às vezes? Você incha a máquina, coloca um monte de gente lá dentro e faz acordo político. Nós fizemos um processo seletivo, buscamos no mercado pessoas qualificadas, uma empresa independente selecionou e me apresentou. E aí eu fui fazendo entrevistas. Mas isso dá certo, cara? Isso não é um pouco de demagogia política, não? Você Fala tem que a verdade. conciliar. Você tem que conciliar. Vou te dar um exemplo. Você podia ter 21 colaboradores no gabinete. Eu cheguei a ter no máximo 9. Entendi. 8 para 9. Em alguns momentos 9, 8. E as outras vagas eu economizava para que a melhoria do serviço público possibilitasse a melhoria das pessoas. Claro que você tem que trazer a política, e aí você tem que selecionar bons parceiros para te ajudarem na política, mas o técnico tem o seu espaço. É muito mais fácil você fazer um técnico praticar boa política do que um político tradicional fazer a parte técnica. E foi isso que nós fizemos. Então, essa empresa foi contratada, fez um processo seletivo autônomo, independente, me apresentou o currículo e nós fomos fazendo entrevistas. Selecionamos esses colaboradores. E a partir dali eu tracei as linhas do meu mandato. Quais eram os objetivos do mandato nos 4 anos. E fui desenvolvendo essas políticas públicas. Dialogando, interagindo, fiscalizando bastante, sendo presente, especialmente na Grande Vitória, claro, mas também tentando estar presente no interior do Espírito Santo. E todo dia eu realizava praticamente todo dia agendas externas. Então, eu era um deputado que andava muito. Era um deputado muito presente na vida das pessoas, presente na comunidade. Naturalmente, a segurança pública permeou era o seu mandato ali. Importantíssima. Você consegue claro. lembrar, emplacou alguma lei lá, algum projeto de lei? Sim, nós temos uma emenda parlamentar, uma emenda constitucional, da nossa autoria. Eu fui o autor da emenda, depois mais 9 deputados assinaram, porque nós precisávamos de 10 assinaturas, que criou a Polícia Penal. Então, a emenda constitucional que criou a Polícia Penal
foi da nossa autoria. Hoje a Polícia Penal existe, é um organismo, um órgão da instituição pública reconhecido, né? Os policiais penais têm uma atividade extraordinária, não só no interior das instituições prisionais, dos presídios, mas também externamente, na captura, na inteligência. A Polícia Penal surgiu a partir de uma emenda da nossa autoria. Isso é um orgulho, né, que eu trago assim. Eu tenho muita alegria em fazer, que eu praticamente participei da gestação de uma instituição da segurança pública que hoje representa a estabilidade do sistema carcerário capixaba. Isso é muito importante. Muito porque bom, cara. não é só prender. Prender quem pratica delitos é importante, mas você tem também que garantir a estabilidade do sistema, porque as células criminosas estão dentro das unidades prisionais. As facções Inclusive, se estão organizam dentro das lá, unidades. Se organizam quando eles estão, né, cumprindo pena, reclusos. Então, nós criamos a Polícia Penal no Espírito Santo, a emenda constitucional da nossa autoria. E isso, então, estou sendo redundante, mas para forçar Sim. você fala. Então isso replicou no Brasil através dessa... Esse modelo também, claro, espalhou pelo Brasil e hoje a Polícia Penal é uma organização extraordinária, faz um trabalho brilhante no país todo, desde do Departamento Penitenciário Isso é um Nacional grande até aqui. case de sucesso, É um cara. case de absoluto sucesso. E nós conseguimos legal. fazer isso dentro da E Assembleia outra Legislativa. coisa, e você mexe com o brio do cara, né, velho? Agora você falando, eu lembro que eu dei carona pra um cara que trabalhava no presídio ali e morava em Campos. Eu fui uma vez, eu parei o cara todo fardadinho e tal. Não, eu sou policial penal e tal. Tipo assim, É dignidade. Dignidade, Você tem porra. que reconhecer. profissional, É cara. isso. Reconhecer os profissionais, os agentes de segurança Parabéns, pública, cara. que durante muito tempo passaram pelo descaso, né? Pela invisibilidade, alguns até no passado pelo amadorismo. E quando você dá treinamento, você dá condição de trabalho, você traz equipamentos, você profissionaliza. E quem colhe os resultados é a sociedade, como está colhendo hoje. Então, assim, é isso que precisava ser feito naquele momento. E nós participamos dessa gênese, dessa origem, dessa gestação da Polícia Penal no Estado do Espírito Santo. Lorenzo, foram 2 anos de deputado, você já encarcou na Prefeitura de Vitória, né? Isso. Não foi isso? Foi isso. Como é que foi esse processo? Porque é o seguinte, Vitória, ela já tem, eu vou usar um termo aqui, não é pejorativo não, mas é para identificar, você já tinha alguns caciques ali, tinha algumas lideranças políticas, para não ser pejorativo, que já estavam há 1, 2 décadas aí influenciando diretamente, indiretamente, mexendo as peças no tabuleiro ali, né, da liderança do executivo e outras áreas. Eu morei lá, morei de 2002 a 2010, mais ou menos, em Vitória, e sei de algumas histórias e vem você, um cara novo, né, representando o que se convencionou chamar nessa década aí de a nova política, um cara diferente, com força de vontade, né, sem essas amarras de sistemas muito envelhecidos. Como é que foi, se você puder reproduzir pra gente esse jogo assim, cara, Loreno Pasolini é um nome viável, é um nome que tem como construir um grupo político, tem como se tornar essa liderança que você é hoje. Como é que você consegue transmitir pra gente pela sua ótica, esse arranjo de coisas que fizeram com que você fosse um candidato viável, ganhasse a eleição e agora fosse reeleito com uma votação quase que recorde aí, Vitória? Olha, eu tinha um mandato parlamentar, desenvolvia com muita alegria, muita satisfação. Era muito feliz na Assembleia Legislativa. E, em dado momento, foi exatamente esse o desejo da sociedade que nós conseguimos captar. O desejo de renovação, o desejo de políticas públicas eficientes e o desejo de uma máquina pública que entregasse resultado na vida das pessoas. E o vitoriense, o capixaba, sentia que isso não existia. Às vezes você tinha grande quantidade de recursos públicos canalizados para uma situação que não atingia quem mais precisava ou que não gerava resultados para a sociedade. Questão de prioridades. E a partir daí, eu fui procurado pelo Roberto Carneiro, né, que é o nosso querido amigo, hoje é presidente do Republicanos em São Paulo, faz um trabalho extraordinário. Carneiro foi para São Paulo? É presidente do Republicanos lá em São Paulo. Abraço para você, Carneiro. Carneiro daí, vai nos Quando acompanhar. vier aqui, tem que trazer Carneiro aqui. Pô, Carneiro é um cara... É isso. Fera, junto com o nosso governador Tarcísio, melhor governador do Brasil, né, não tenha dúvida disso. E eu fui ouvindo... Petista não aceita isso, não. Concorda com você, não. Mas é a democracia, mas o governador Tarcísio é extraordinário, faz resultado, traz resultados e faz uma gestão inspiradora. E nós fomos buscar, então, o sentimento da população, entender o sentimento da população. E, de fato, tinham caciques colocados, né, grupos colocados, e eu falei assim, olha, eu não posso ser candidato, posso não ser, mas nós temos que ter um grupo forte, unido e coeso. A candidatura não é de uma pessoa. E foi isso que nós fomos construindo. Ouvindo a sociedade, ouvindo células. Carneiro te chamou. Me convidou, junto com o Eric. Nós fomos ouvindo o setor produtivo, fomos ouvindo as lideranças comunitárias, fomos ouvindo a CDL, a FEComércio, a Findes,
a Assembleia Legislativa, passando exatamente para entender as cooperativas, para entender qual era a necessidade do cidadão. E havia um sentimento de renovação, havia um sentimento que a cidade podia mais, de que o Espírito Santo podia mais, de que as coisas poderiam avançar muito. E foi esse sentimento que nos moveu. A partir daí nós fomos desenvolver pesquisas, estudos, entender a dinâmica social e colocamos nosso nome à disposição. Começamos com 2,5%, 3%, quase praticamente o último lugar na campanha. E eu dizia, olha, nós temos um trabalho árduo a fazer. Estamos no meio de uma pandemia. Aí você já não estava no PRP mais, você estava eu já estava afiliado ao Republicano. O PRB já tinha sido extinto, né? O PRB já tinha sido extinto. E aí eu fiquei um tempo sem partido. Quando o partido foi extinto, eu fiquei sem partido. E aí eu fui me filiar. É PRP. Era PRP. Aí eu fui... Já morreu, já tanto faz. Já foi. Esse Bruno não é fácil, não. Aí, com esse convite do Roberto, do Érico, eu me filiei então no Republicanos. E foi a partir dali que nós pensamos a cidade para o futuro. E a pergunta básica era assim: qual é a vitória que você sonha? Qual é a vitória que você quer? Qual é a capital do Espírito Santo que possa ser farol e que possa inspirar a vida dos capixabas? Mas aí, eu vou fazer agora o papel que me cabe aqui, mas entenda, de uma maneira extremamente respeitosa, mas para te oportunizar também te ouvir. Claro. Por exemplo, eu tenho um carinho muito grande pela prefeitura, pelo brasão, porque eu defendi esse brasão quase 4 anos. Eu fui fiscal de obras. Olha só, que bacana. Obras, posturas e publicidade. Sim. Da Prefeitura de Vitória. Peguei 2 anos de Luiz Paulo Veloso Lucas e 1 ano de João Coser. Né? Ô, João, muito doido. A galera, aí eu peguei a transição, a nossa secretaria ficava na Rua das Palmeiras, ali no final, esqueci o nome do prédio agora, e aí a prefeitura na época comprou aquele prédio da Sendec, tá funcionando lá? Você vai lá de vez em quando? Tá funcionando, vou lá. Eu tenho um carinho muito grande, mandar um beijo pros meus amigos lá, o Gilson, meus colegas, há muito tempo que eu não vejo o Gilson, mas quem lá? Fernando era terrível. A galera toda lá, eu vou fugir no Luiz. E o que eu tô... A provocação que eu quero te fazer aqui no bom sentido. Cara, a impressão que dá, pelo caixa que tem, né, pela estrutura que tem, é que a Prefeitura de Vitória é uma máquina fácil de operar. É isso mesmo pro prefeito? Eu tô te jogando essa pra você... 2021, dados objetivos. A Prefeitura de Vitória tinha 6,5 milhões de reais, Bruno, para fazer investimento da cidade toda com recursos próprios. Que isso, cara? Vou repetir. 2021, janeiro de 2021, auge da pandemia, quando você tinha que ter o poder público presente, as pessoas com a retração econômica, fechamento do comércio, paralisação da atividade cotidiana, fechamento da escola, restrições sanitárias. A prefeitura, quando nós chegamos, tinha 6,5 milhões de reais no orçamento para investimentos. Pouco. Uma cidade desse tamanho não é nada. Você não faz uma rua com drenagem e pavimentação. Faz não. Nada. É assustador. E aí nós fomos refundar os pilares da gestão pública. Nós fomos entender e dialogar com a sociedade para dizer assim, qual é a máquina pública que você quer? Qual é o poder público que você quer? Qual é o Estado que você quer? Você quer alguém que só olhe para dentro? E aí você vai gastar tudo com pessoal e custeio. Ok? Isso aí não tem limite. Pessoal e custeio aumenta todo dia se você deixar. Ou você vai refundar os pilares, os princípios, os valores da gestão. Isso é duro. E vai buscar os melhores exemplos da iniciativa privada. Aí você mergulha na iniciativa privada e de lá você vai buscar colaboradores, estudos técnicos para te ajudarem no setor público. E isso traz um grande desgaste político. Vou te dar um exemplo. Nós cortamos 50% os cargos comissionados da prefeitura. Só com folha de pagamento nós economizamos 100 milhões de reais. Você imagina, tinha 6,5 milhões de investimento para o ano inteiro com recursos próprios. Não é nada. Nada. Você não faz uma rua com drenagem e pavimentação. Só com a folha de pagamento nós economizamos 100 milhões de reais. Outro passo importante, nós fizemos a abertura, um pregão eletrônico para participação, para disputa entre instituições financeiras, para gestão, para cuidar da folha de pagamento. Por quê? A folha de pagamento da prefeitura ficava com o banco estatal. E dá para dar uma ordem de grandeza da folha? 40 milhões de reais. 40 milhões? Não, 40 milhões de reais o banco nos paga. Tá. Então o banco remunera a prefeitura para cuidar da folha. Era um ativo que não servia para nada. Ele ficava de graça. Soma 100 com 140, você já conseguiu 140 milhões de reais. Para quem tinha 6,5 milhões, aí nós começamos o sonho do investimento. Hoje, Vitória já investiu mais de 2,5 bilhões de reais. E esse recurso saindo de 6 milhões... Proveniente do caixa? Maioria absoluta, quase, não todo, mas a maioria absoluta do caixa da prefeitura, do tesouro, do cofre, dos impostos municipais. Então, assim, gestão do executivo municipal. Gestão
cortar custeio, cortar desperdício e acabar com mordomia. Foi o que nós fizemos. Para quê? Para usar esse dinheiro em políticas públicas na melhoria da cidade. Dá para dar um exemplo, só algum que seja emblemático também. Não quero ficar pormenorizando, não. Não, fulanizar, mas fulanizar pode falar. não, mas não, no geral, assim, uma coisa legal que aconteceu, você falou, Bruno, esse aqui nós fechamos essa torneira aqui. Tem um exemplo? Tem. Fatídico? A gente tem várias coisas. Tem diária, tem passagem, tem número de assessores, tem número de motoristas, tem, enfim. Custeio pessoal. Custeio e pessoal. É exatamente isso. Você vai trazer e vai fazer uma gestão com base em resultado, com foco no resultado. Mais eficiente, né? Não, mas para ter o resultado, você precisa do diagnóstico. E nem o diagnóstico não era preciso. Você tinha várias informações que não convergiam, que não dialogavam. E cada secretaria era uma ilha. Você tem que fazer ela conversar para poder entender essa realidade. E aí sim você vai fazer a gestão pública acontecer. Foi exatamente isso que nós fizemos. Esse processo é doloroso, é lento, é sacrificante, é desgastante. Nenhum político quer fazer. Olha agora, qual é a solução tradicional do Brasil quando você precisa de receita? Agora está aumentando impostos, tá aí, né? Aumenta a base de cálculo ou alíquota. O Brasil está vivendo isso agora na discussão. É a discussão do dia, do momento de hoje. A Câmara está lá, votou a urgência para caçar, para revogar o decreto do IOF. Não, está em curso agora já que você tocou no assunto federal aí, está em curso agora, nesse momento, né, nesse tempo que estamos vivendo, a reforma tributária. Isso vai gerar impacto para os caixas da Prefeitura de Vitória. Como é que você enxerga isso? Uma oportunidade? Vai melhorar ou um desafio? Ela tem uma oportunidade, mas é um grande desafio. Aí o gestor tem que ter visão. Nós estamos preparando o município para 2034. E o que significa isso? Vitória era o patinho feio do Sudeste. Vitória era uma capital que não era conhecida pelas pessoas. Nós fizemos todo o trabalho de infraestrutura para apresentar a Vitória para o mundo. Vou te dar um exemplo. A Orla de São Pedro que nós construímos é um ponto turístico extraordinário, recebe turistas, gera emprego, renda. Não, ali é vislumbrado. É lindo, a Ilha das Caieiras. E São Pedro era o local conhecido naquele documentário clássico, né, do Espírito Santo. Eu amo aquele lugar lá. Como local de toda pobreza. Hoje é local de toda riqueza, de toda alegria, de todo desenvolvimento. E agora esse desenvolvimento está chegando no canal de Camburi. Então nós já iniciamos a aula do canal de Camburi. Eu quero falar disso, mas eu só quero aproveitar esse gancho aí. Por que a reforma tributária? Porque a reforma tributária tende a trazer um grau maior de sacrifício para os 78 municípios do Espírito Santo e para o governo do estado. O que nós estamos fazendo? Preparando a cidade para o turismo, porque o turismo gera ISS, né? O ISS que vai ser extinto agora. O turismo gera riqueza, gera divisas, gera emprego, gera oportunidades para os capixabas. Então nós estamos fazendo toda a orla da cidade. Está chegando a hora da Beira-Mar, nós estamos lá no canal, nós já fizemos Camburi. Ou seja, você tem que tornar a cidade atrativa para o turista. Reflexo disso, em julho do ano passado, vamos ver esse ano, se Deus quiser, para termos o mesmo resultado, Vitória foi a 9ª cidade mais buscada, não do Brasil, da América Latina. Foi a 9ª cidade mais buscada por turistas da América Latina. Isso é importantíssimo porque você gera o setor hoteleiro, ele funciona, ele aquece a economia. Bares, restaurante, gastronomia, motorista de aplicativo, motorista de Uber, salão de beleza, setor de vendas, o comércio varejista está aquecido. E é isso que nós apostamos, né? Cada dia é um novo desafio, mas nós vamos sair mais fortes da reforma tributária, porque nós estamos nos planejando. E aí você tem que, claro, conter as despesas, conter o custeio, conter principalmente essa questão que envolve tudo isso, pessoal e custeio, não pode ter irresponsabilidade fiscal e orçamentária. Deixa eu só fazer uma justiça, se é que é justiça. Um pouco de todas essas obras, essas benfeitorias, esse investimento turismo, você consegue enxergar, dividir um pouco dessa glória também com uma mãozinha do governo do estado, está ajudando? Você tem uma boa parceria com o governo do estado? Nós sempre estamos abertos à parceria. Infelizmente, elas não chegaram, mas nós perseveramos. Isso eu não sei, por isso que eu estou te perguntando. Nós vamos sempre tentando. Se não tem parceria, nós vamos fazer com um sacrifício maior no nosso caixa. Mas estamos fazendo. O mais importante, vou te dar, só na aula de Camburi nós estamos investindo quase 250 milhões de reais. Bom, cara. É um investimento com esse caixa aqui que foi levantado aqui. Único, com caixa da E aquela obra do cais lá, daquela ampliação lá ali do centro, aquela revitalização do centro de Vitória? Também agora nós damos próximo passo a nova Beira-Mar. A Beira-Mar vai passar pelo mesmo processo que a Orla de São Pedro passou. Então ela vai ter a Orla de São Pedro foi incrível. Dá pra achar, tem alguma página que a gente consegue colocar a Orla de Vitória aqui? Orla de São Pedro, Ilha Orla das de São Caieiras, Pedro, pôr do sol mais bonito do Brasil. Dá uma olhada aí, Saulinho. Vamos botar enquanto eu vou conversando com o prefeito aqui. Bora, Saulo! Prefeito, deixa eu te fazer uma perguntinha. Agora tá em voga lá, seguindo essa linha da redução de custeio, tem uma proposta sua do executivo de fazer o PA, os pronto atendimentos, para poder
para iniciativa privada. Os caras as pessoas, a população, a parte da população, da opinião pública que concorda, acha que isso vai gerar eficiência pelo simples fato de você desonerar o caixa da prefeitura. Agora, os críticos vão te dizer que corre o risco de você terceirizando, você perder o controle, você tirar a parte de filantropia, né, que a prefeitura já exerce, né, de cuidado humano. O que você pensa sobre isso? Como é que está a sua visão sobre isso? Bruno, nós conseguimos construir um sistema único de saúde muito fortalecido no pós-pandemia. Vitória foi a cidade que mais vacinou do Brasil no menor tempo. Isso possibilitou o retorno das atividades comerciais e econômicas, o fortalecimento da economia, a reabertura das escolas. Foi a primeira cidade que reabriu as escolas. Isso trouxe as crianças para dentro da sala de aula, salvou vidas, eliminou, né, grande parte da mão de obra, da criminalidade, do tráfico. Mas o sistema que funciona não quer dizer que ele não possa melhorar. Nós temos que estar aberto às novas experiências. Nós temos que estar aberto a entender o que acontece no Brasil e ver os cases de sucesso e replicar aqui dentro, não inventar roda. Então isso já existe no estado, isso já existe no Brasil, já existe em centenas, milhares de municípios do Brasil afora. O segredo aí é fazer um edital que seja jurídico, legal e jurídico, que siga as regras, as diretrizes da Constituição, mas principalmente que garanta uma técnica de aferição do atendimento, ou seja, controle social e controle estatal. Então você tem que ter esses dois elementos juntos. Você vai ter que ter o controle por parte da prefeitura, do poder público, dos órgãos de controle e o controle social, com o Conselho Municipal de Saúde, por exemplo. Então isso é fundamental. E foi isso que nós fizemos. E esse sistema é um sistema que terá êxito. Por quê? Ele vai dinamizar o atendimento. Boa. O atendimento é bom? Ótimo. Vai ficar extraordinário. Se já é bom, vai ficar ainda melhor. Você vai ter mais facilidade de contratações. A contratação no poder público é muito engessada, ela demora, ela é burocrática. Você demora, às vezes, 2 anos para contratar. E você tem lei de responsabilidade fiscal, você tem que estar amparado ali, senão você faz caca. É isso. Aí você tem a Lei 14.133. Vitória foi o primeiro município do estado a implantar a Lei 14.133, exatamente para dinamizar essas relações de contratação. O ambiente tem que ser ético, tem que ser correto, tem que ser probo, tem que ser idôneo, mas não pode demorar. Quem está na ponta espera muito. E o que nós queremos com isso? É exatamente dinamizar essa relação, facilitar essa redação. E na ponta, o paciente vai sentir a celeridade, a melhoria, a rapidez no atendimento. Nós reconhecemos e agradecemos todos os profissionais que atuam conosco. Ninguém vai ficar desempregado. Isso é importante dizer. Boa. Ninguém vai perder emprego. Ia chegar lá. Okay? Vai ter uma alocação lá. Todos vão continuar trabalhando. Então, ninguém, o servidor concursado... Não precisa ficar com medo não, meu querido. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, temos muita gratidão. Agora, nós temos que buscar os outros modelos que estão sendo feitos no Brasil afora, em todo tipo de gestão. Essa questão não é uma questão ideológica, isso é questão de resultado. Ou seja, nós vamos apostar no modelo que, se bem gerido, eu tenho certeza que vai produzir resultados melhores, reconhecendo que já viemos aqui e agradecendo muito a todos os profissionais da saúde. Mas nós podemos mais, vamos inovar e vamos com certeza avançar e melhorar ainda mais para permanecermos no primeiro lugar na saúde pública do Brasil, na satisfação e na capilaridade da nossa rede. Lorenzo, é muito bom, cara, te ouvir falar aqui. É uma oportunidade para você que é do sul do estado e para você que é de fora também, daqui do Espírito Santo, você que é de São Paulo, de Minas. Nós estamos conversando com o prefeito de Vitória, um cara que gere uma das cidades mais belas do Brasil, que está frequentemente frequentando aí, os rankings da melhor IDH do Brasil, né, Diego? Está sempre aí sendo lembrada como número 1 em gestão, né? Inclusive saiu agora, né? Saiu agora, acabou de sair aqui, ó, por coincidência. Nós também estamos sendo reconhecidos aqui, ó, mais uma vez, né? Aí, ó. Estamos aqui junto com São Paulo, mais com uma colocação extraordinária, né? Tá aqui, vou até abrir aqui, ó. Como a segunda melhor finança, o município com a segunda menor finança pública do Brasil, com as finanças do Brasil. Tá aqui, ó. Ranking das capitais com maior sustentabilidade fiscal. Deixa eu só botar aqui. Saulinho, se você achar a orla aqui, nova de São Pedro, você bota aqui. Ó. Tá aqui, ó. Acabou de sair, quase ao vivo, ó. Aí, ó. É o CLP, é o ranking hoje que faz a aferição. Então, pronto, a CLP tá mostrando aqui. Tá pegando legal aí, Saulinho? Tá dando pra você ver e o cidadão ver? É isso. Muito bem. Lorenzo, vamos entrar agora na Seara 2026, mas não sem antes fazer um reconhecimento aqui, arrancar de você uma coisa legal aqui. É nítido e notório que você acabou de ser reeleito com uma das votações mais expressivas do estado aí, não foi isso, Diego? Acho que eu li aí um levantamento aí, não sei a fonte, mas dizendo alguma coisa que
4 entre 5 vitorienses capixaba, né? Que o pessoal acha que ser capixaba é só quem nasce em Vitória. Esse pessoal é mal acostumado. E capixaba é quem nasce em Vitória. Capixaba é quem nasce no estado do Espírito Santo, ô cara palha. Mas 4 em cada 5 moradores de Vitória, tem um levantamento que eu li hoje, te apoio. Estão felizes com a sua gestão. Esse aqui deve ser petista, eu acho, não sei. Pode ser petista, PCdubista. Agora, você que é do petista, PCdubista, você pode vir aqui procurar a gente, que a gente tem espaço para todos vocês aqui, desde que seja com decoro e probo, né? Nós estamos aqui para dialogar sobre ideias. Então, isso significa dizer que você realmente, do ponto de vista da opinião pública, não tem, nesse momento, não tem nenhum tipo de resistência em relação à sua popularidade e a sua compreensão. O pessoal, eu falei que ia começar a bater no relógio, e começou. Começou a bater no relógio. Aí, cara, olha só. Pera aí, me dá mais um tempinho, agora que a conversa tá ficando boa. Porra, tô elogiando o cara aqui, vocês têm que ter time, galera. Eu tô levantando a bola do cara aqui, vocês me cortam. Alô, produção! Ô, produção, pô! Aí, Lorenzo, bom, a sua popularidade tá em alta. Diga pra nós, a gente vai entrar em 26 agora. Diga pra nós, se você puder elencar porque não adianta falar 2, 3, fala ponto que você fala, Bruno, isso aqui eu considero uma realização minha como prefeito, e que você não conseguiu atender ainda, tem intenção de atender, ou tá em vista, ou que você não vai conseguir chegar lá. Bruno, o principal foi devolver a alegria e a autoestima do nosso povo. Pô, mas aí é uma coisa subjetiva. Calma, eu vou chegar lá. Deixa eu molhar a palavra aqui, mas você não... Não, vai. Então, desculpa, perdão, vai. E esse processo Tô fazendo igual seu pessoal ali, te cortando. Esse processo passa pelas políticas públicas. É exatamente isso. E aí nós vamos voltar aqui. A expansão da escola em tempo integral. Quantas vidas nós salvamos? Saímos de apenas 4 escolas, 3, alguns diziam 4, para 41 escolas de tempo integral. Fizemos um processo robusto de colocar comida na mesa de quem mais precisa, erradicando a extrema pobreza. A primeira capital do Brasil é erradicar a extrema pobreza. Um VIX mais cidadania. Mas não é só erradicar a extrema pobreza, é pegar essas famílias, essas pessoas e reinseri-las ou inseri-las no mercado de trabalho com intensa colocação, com intenso trabalho, com intenso carinho, cuidado e com a qualificação profissional. Imagina a situação de uma mãe solo, às vezes com 3, 4 filhos, cuidava de um filho de manhã, de 2 de manhã, 2 à tarde, não tinha tempo para fazer mais nada, coitada. Hoje os filhos ficam na escola o dia todo, ou no CMEI, nas creches, ela tem a garantia do alimento em casa, geladeira, a comida, o prato de comida, né, com dignidade, e pode frequentar um curso de qualificação profissional para sair com a carteira assinada formalmente ou para ser uma microempreendedora. Isso é transformação social. E por isso eu falei para você da autoestima. A cidade está feliz, as pessoas estão felizes. Você chega lá, 80% de aprovação. É um número bacana, é relevante. Mas o principal, o que me motiva de fato é ver o sorriso no rosto das pessoas. Boa. E elas voltarem a acreditar. E quando você leva isso, saúde e qualidade, educação, assistência social, políticas públicas que passam pelo esporte, pela cultura, garantindo o direito de todos se divertirem, você cria uma atmosfera positiva na cidade. Durante muito tempo, as pessoas diziam que eram mal recebidas no Espírito Santo. E Vitória, com todo respeito, e aqui é a nossa capital secreta do mundo, mas Vitória é a porta de entrada Não tenho dos dúvida. turistas. Nós mudamos essa realidade. Hoje, os capixabas recebem bem, recebem com sorriso no rosto, entendem a importância de receber os visitantes e sabem que isso muda a vida das pessoas. Meu período que eu morei em Vitória, que eu trabalhei na prefeitura de Vitória, e foi um período muito crítico, porque a gente pegou muitas intervenções, né? Por exemplo, como é que está aquela obra infindável da Leitão da Silva lá? Já acabou? Acabou, tá pronto? Tá pronta. E nós fizemos, por exemplo, o asfaltamento inteiro da cidade. Foi a primeira vez na história. Nós fizemos recapiou tudo. Toda a troca da pavimentação, do asfalto da cidade. Mas não no horário convencional. Era feita de 21 a 22 horas às 5 da manhã. Isso aí eu lembro, né, Diego? Isso aí eu lembro. Você dormia e acordava com asfalto novo. À noite. Hoje a cidade inteira praticamente foi recapeada. Tudo novo. Então, assim,
São essas coisas que mexem com a autoestima do povo. Agora, Os grandes eventos que voltaram à capital. Vitória sim. estava fora do mapa da cultura, estava fora do mapa da música, estava fora do mapa do teatro, estava qual fora o do mapa grande da entrevista. show que teve por agora? Todos. Você fala, Arena não de sei, Verão. pô. A Arena de Verão é um sucesso. Onde que é a Arena de Verão? Em Camburi. Ah, é? Você teve show com 100 mil pessoas. É? Sem Pô, tá nenhum doido, cara? episódio. Sério? 100 mil pessoas. Então, assim, mudar o eixo econômico da cidade, trazer alegria e garantir que todos Agora, tenham direito à convenhamos, felicidade. Lorenzo, vamos fazer uma justiça boa aqui Diga também. aí. Eu tenho visto muitas páginas, porque a gente, igual a gente aqui, é um canal, eu tô Claro. promovendo a sua política, estamos Claro. gerando a comunicação normal. Eu tenho visto muitos canais independentes surgindo na internet, toda hora aparece para mim, acho que é porque a gente anda pesquisando. Tem uma galera bem intencionada aí, independente, pessoal que é influenciador digital aí, que tem gerado muito conteúdo de relevância para o Estado. Isso Sim. não tem ajudado, não, Ajuda indiretamente? muito, isso é fundamental. Não é verdade? Apresenta as potencialidades do cara. Espírito Santo para o Pô, mundo. às vezes lugares bonitos que não eram tratados. Exatamente. Não eram, né? Isso aí. O carnaval foi bacana. Carnaval é um sucesso total. Nós Conseguiu entrar, né, na rota. nós né? temos Vamos ter transmissão nacional esse ano. Serginho de Jucutuquara, Ano meu que amigo. vem, ano que vem, né? Transmissão nacional do Carnaval. Como é que nós Uai, fazemos isso? Transmissão isso, nacional? Transmissão nacional. Vai entrar em rede lá. Nacional. É mesmo? É isso. Que doideira, hein? É Parabéns. isso. Transmissão nacional pelo SBT. E aquele morro ali, cara, por cima da Leitão, Jaburuna, Jaburu? Isso. Vamos Tinha- inaugurar uma obra linda lá. O sonho É? de lá era o Mirante do Jaburu. Ali você tem um CEMEI extraordinário. Agora nós estamos fazendo um complexo de lazer. Vai ser inaugurado daqui a 2 semanas. Pô, manda pra nós uma Tá nota prontinho. lá. Pode entrar Não. aí que tá pronto lá. Tem Pô. foto na rede. Não, mas você já inaugurou? Não, daqui a 2 semanas. Então, quando você for lá, eu vou pedir pra você mandar No um rios sábado. pro Pó de Pedra, hein? Pode botar Porque lá. eu tô promovendo esse trem. Lá em Brunão, cima Pó do de Jaburu. Pedra, galera de Pode cá aqui, botar. ó. Tá convidado pra Você- participar conosco Pronto, aí, lá. ó, Diego, Aí. arranquei uma Bora promessa lá. do prefeito Aí, aqui ó. agora. Vai inaugurar o Morro do Jaburuna lá, Já tá uma pronto. obra lá. Jaburu. O Jaburu, é porque eu esqueço. Eu trabalhei lá, eu lembro que era um ponto crítico de muita Isso. violência. Eu falei, ó, vai fazer pelo menos um riozinho pra mandar pro Pó de Pedra, Tá pro Bruno top Ramos lá. lá. Bruno, Vou tá mandar. aqui, ó, eu quero, pô. Pra Ah, gente o divulgar. complexo de lazer lá no alto. Quero esse rio. Me ajuda a Top. cobrar aí o prefeito, hein? Prefeito, vamos encerrar, porque vamos caminhar para o encerramento, porque o pessoal já bateu no relógio. Olha só. Aí vem o Lorenzo Pasolini, pré-candidato a governador do estado do Espírito Santo. A que você acredita esse credenciamento seu, essa sua habilitação para você estar apresentando o seu nome para a sociedade capixaba? Olha, primeiro a Deus, né, que nos deu a saúde, nos deu a possibilidade de estar aqui, de dialogar, de ouvir, de aprender, de construir políticas públicas e trazer resultado para as pessoas, que mudam a vida das pessoas. E segundo, a confiança que os capixabas têm no nosso trabalho. Eu sempre fui muito verdadeiro e eu disse na campanha, quando fui perguntado diversas oportunidades, prefeito, eventualmente você pode não concluir o mandato, você pode ser candidato a outro cargo público. Eu disse, olha, cumprimos a nossa missão nos primeiros 4 anos e é possível sim, se for da vontade da população e de Deus, sendo reeleito, que eu saia antes. E é isso que nós estamos fazendo. Não tem pré-candidatura posta, o que tem um diálogo institucional, um diálogo com as pessoas, um diálogo com as lideranças comunitárias. Isso nós vamos aprendendo, como eu estou aqui hoje em Cachoeiro para aprender, para entender as realidades locais, os desafios que nós temos e buscar soluções. Eu sempre tento fazer isso na minha vida, assim. Existe algo que é crítico, existe algo que está desafiando a sociedade, que instiga as pessoas, que tira a tranquilidade, vão buscar uma solução. Como? Ouvindo e aprendendo. E é isso que nós vemos, né, essa caminhada que nós estamos fazendo agora, hoje em Cachoeiro e pelo Estado do Espírito Santo. Não existe candidatura posta, não existe pré-candidatura posta, existe o desejo de um Estado forte, existe o desejo de melhoria nas políticas públicas, de avanço social. Se for construído com um grupo sólido, se for do desejo das pessoas, como eu disse lá atrás quando fui candidato a prefeito, e muita gente dizia, a política tradicional dizia assim, Pasolini, prefeito, nunca diga que você não vai concluir o mandato. Eu digo, não, eu vou falar a verdade. Posso não concluir, mas posso concluir. Então, eu tenho essa facilidade hoje de caminhar com muita leveza, porque disse isso lá atrás. E o eleitor me confiou o voto, mesmo sabendo que eu poderia não concluir o mandato. Ninguém foi enganado. É lógico que nós estamos num período agora muito antecedente ao que vai acontecer ano que vem. Eu estou ciente disso e também aqui a intenção não é arrancar a resposta sua. Eu sou... Mas existe um desenho. Na verdade, assim, a gente que milita, que acompanha a política, a gente sabe que quando o nome está posto como o do senhor,
significa dizer que existe uma convergência, uma confluência política que te credencia para isso. Por isso que eu usei essa palavra. Como é que você enxerga nesse cenário? Eu fico muito honrado, feliz, porque isso passa por um grupo. Isso passa pelo desejo da sociedade. Isso é o mais importante, né? A gente acompanha hoje as últimas pesquisas, as pesquisas recentes, nos colocando numa posição muito Como é que está nesse levantamento aí? Está indo muito bem, né? Esse reconhecimento do povo capixaba. Isso nos deixa feliz, honrado e ao mesmo tempo com muita responsabilidade. E é isso agora, é o processo de oitiva, o processo de escuta, o processo de debate, o processo de busca de solução. Não existe candidato por ser candidato. Não, o que existe O que existe hoje é um processo de amadurecimento. Vamos entender as demandas locais, vamos entender a demanda do sul do estado, vamos entender Cachoeiro, vamos entender como nós podemos ser úteis. O mesmo processo que nós fizemos lá atrás, na primeira candidatura à Prefeitura de Vitória. E se esse nome for um nome que convija, que agregue, que traga esperança para o povo, que possa ser útil à sociedade, nós podemos estar sim à disposição, mas sempre para um projeto coletivo. Isso é primordial, assim. Eu não abro mão disso, né? Não, se for um processo coletivo, um projeto coletivo e com resultado para a vida das pessoas, especialmente daqueles que mais precisam. O meu cuidado é com toda a cidade, de fato, mas eu tenho um carinho muito especial com os hipossuficientes e com os mais vulneráveis. Prefeito, o senhor está aqui hoje em Cachoeiro para uma programação. Nós nos sentimos honrados também de conseguir extrair esse pequeno bate-papo aqui, te apresentar de uma maneira um pouco mais contundente para o cenário do empresário do mármore e granito, né? É uma honra para nós a gente conseguir ter esse bate-papo. E te convido também, vezes posteriores, a gente poder ser esse canal para a gente bater esse papo. Agora, na sua época de polícia ou na sua época de auditor fiscal aí, você frequentou Cachoeiro? Já veio algumas vezes em Cachoeiro? Ou hoje é uma das primeiras vezes? Não, já tivemos aqui em outras oportunidades. Porque é o seguinte, o problema do cara de Vitória é que tem um olhar de que o Espírito Santo é a grande Vitória. A grande Vitória. Isso eu estou falando, não é que eu acho, não. Eu vivi lá e eu sei que é assim. Quando você vai ver o noticiário, a Rede Gazeta, você vai ver as abordagens, aí tudo se resume à grande Vitória. E eu fico pé da vida quando a gente às vezes vai receber um pessoal, não, tem que pegar o carro ali 1h30. Hoje está mais rápido você sair de Vitória e vir para Cachoeiro do que você sair de Vila Velha e chegar na Serra, cara. É difícil. Muito embora melhorou muito o fluxo de veículo lá. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é a sua visão em relação ao interior? O que você já tem percebido? Você está dizendo que está fazendo um estudo, né? Tá ouvindo a população. No seu primeiro momento, assim, qual que você acha que são as necessidades básicas Tem muita do potencialidade, interior? Tem muitos talentos, tem muita gente boa que desenvolve trabalho, projeto, estudo, empreendedorismo, enfim, tem um ecossistema produtivo muito robusto. Nosso processo hoje é um processo de conhecimento, de cognição, de entender onde estão os gargalos. E é isso que nós estamos fazendo. É na infraestrutura, é na logística, é no transporte rodoviário, é no transporte ferroviário. É entender como o poder público pode ser melhor para dar condições ao setor produtivo desenvolver o seu papel com maestria, que é gerar emprego, que é gerar renda, que é gerar oportunidade. É esse processo de escuta e ausculta qualificada que nós estamos desenvolvendo. Como é que eu posso facilitar a vida do empreendedor? Como é que eu posso desburocratizar essas ações? E Vitória foi esse resultado que nós mostramos agora há pouco aqui no smartphone. A gestão pública mais bem avaliada do Brasil, a segunda solidez fiscal, gigante de São Paulo. A cidade de São Paulo tem o segundo maior orçamento do país. Terceiro, né? Você perde lá para a União, obviamente, né? Para a Federação, perde para o estado de São Paulo, depois São Paulo. Então, assim, é isso que nós temos que entender. Qual é o papel do poder público na vida das pessoas? É ser um indutor de negócio, é ser um facilitador de negócio, é desburocratizar, é preservar o meio ambiente, é promover o desenvolvimento sustentável. E foi isso que nós fizemos, modéstia à parte, mas desenvolvemos ao longo desses 4 ou 5 anos em Vitória. É esse processo de entender como o poder público pode ser parceiro dos empreendedores, como ele pode interagir com o ecossistema produtivo em um ambiente reto, honesto, íntegro, probo e de correção. Você vindo a disputar, ganhando, assumindo o mandato, quem quer ser o vice? Não sei, nem sou candidato, como é que eu vou saber? Quem quer ser o vice na prefeitura? Hoje a vice é a Cris. A Cris? Isso. A Cris está lendo a preparada. cartilha lá preparada para assumir a prefeitura? Para seguir suas políticas lá? Com certeza. É a Cris. Um abraço para você, Cris. Quando vier aqui, fica convidado a estar conosco aqui. Prefeito, vamos finalizar mesmo. Agora já estamos indo para finalmente mesmo.
Só uma palhinha sobre a política nacional aí. Nós estamos vivendo períodos conturbados da política, né? Muito conturbados. Existe uma sensação de desânimo no ar para muita gente. O senhor sabe do que eu estou falando. É lógico que vamos separar as coisas, está tudo certo. Por isso que eu separei agora, só no finalzinho estou falando disso. Como é que você enxerga esse momento conturbado da política, essa judicialização das coisas? Como é que é a sua leitura que você faz do cenário nacional? O Brasil vive um momento muito difícil, né? Nós estamos passando por uma turbulência política, econômica, financeira, orçamentária. Isso passa pela reorganização do Estado, da máquina pública, do poder público, né? Aquela solução tradicional já não cabe mais. Qual é a solução tradicional? Há uma necessidade de arrecadação, de gerar receita, aumenta a base de cálculo, aumenta a alíquota do imposto. É isso que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. E é isso que o Congresso está debatendo e debateu ontem, né? Aprovando a urgência no decreto legislativo, no projeto de decreto legislativo, para assustar os efeitos, para revogar os efeitos do aumento do IOF. A solução não é essa. E foi isso que eu disse que não faria e não fiz em Vitória. A solução é adequar o tamanho da máquina pública ao tamanho da sua receita. Você não pode onerar mais o contribuinte, você não pode onerar mais o pagador de imposto, você não pode onerar mais o setor produtivo, que já passa por um momento tão difícil. E, infelizmente, a opção hoje do órgão central, do poder central, da presidência, né, da República, é onerar mais o contribuinte e não se readequar aos novos tempos. Isso é absolutamente lamentável, é triste, porque a conta fica com a sociedade. Quem paga a conta é a sociedade. O nosso modelo é um modelo totalmente diferente desse, que não concorda com esse tipo de prática da velha política. O que nós fizemos? E essa receita está executada em Vitória com sucesso, com humildade, eu preciso dizer isso, né? Com muito respeito, mas é preciso ser dito. Nós diminuímos o tamanho da máquina. Está posto, para entregar a política pública, sem aumentar impostos. E a receita hoje que o Brasil seguiu é diametralmente oposta a essa. Diverge em tudo que nós acreditamos. Aumenta imposto, aumenta tributo, onera a sociedade, sacrifica o setor produtivo. Incha a máquina e entrega pouco. Agora, prefeito, a pergunta que não quer calar aqui. É natural, isso a gente tem que falar, porque é o que está em voga na política nacional. O eleitor que naturalmente te apoia, vota em você, acompanha, entusiasta do seu mandato, ele é um eleitor que se identifica com a ideologia de direita, mais conservadora e tal. E é difícil a gente falar de política no país sem a gente citar Bolsonaro. É muito difícil, porque foi um período que trouxe uma sobrevida para todos nós. A gente já conhecia o PT há 16 anos e saiu, agora voltou e eles estão repetindo os mesmos erros que estão postos aí. O que você tem a dizer na sua posição em respeito a esses eleitores que têm a mesma identificação com você e com o Bolsonaro pelo viés da segurança pública, né, do conservadorismo, da gestão pública que ele fez, como Tarcísio é um camarada que foi alçado à posição que está hoje pelo Bolsonaro. O que você pensa do Bolsonaro hoje? Vai preso, não vai preso? Tem chance para ele? Qual que é a sua visão em relação ao Bolsonaro? Olha, as pesquisas atuais, agora dessa semana, mostram a total viabilidade, né? Você tem um cenário aí muito favorável, e as pesquisas comprovam isso dos principais institutos do Brasil, e é um nome absolutamente viável, né? Tá posto, né? Tá posto aí pela sociedade, eu acho que pela sociedade, né? Por todos aqueles que querem um país melhor, que acreditam num país melhor, que querem uma sociedade mais integrada, que querem políticas públicas, que querem um Estado que entregue de fato melhoria na vida das sociedades, na infraestrutura, na saúde, na educação. O que nós estamos vendo hoje é que o poder público se afastou demais da vida das pessoas. E hoje o custeio e a folha estão consumindo praticamente tudo, né? E cadê o investimento? Cadê a entrega para a vida das pessoas? Está ficando de lado. Você não vê mais isso. Vou dar um exemplo aqui do Tarcísio, o então ministro Tarcísio disse aqui, na minha visão, com muito respeito, é o melhor governador desse país, né? Você, também acho, cara. Não tenha dúvida. Você entregava estrada, você entregava rodovia, você entregava logística, você entregava uma perspectiva para o país. Cara, isso se perdeu. Eu vi, cara, Tarcísio em algum programa de televisão a nível nacional, ou num debate, não me lembro, em que alguém perguntou alguma coisa do Espírito Santo para ele, de maneira bem aleatória.
Cara, ele lembrou dos trechos. Você lembra disso? Todos. Ele lembrou dos Eu trechos. tive recentemente com ele, quando É. uma conversa, ele sabe exatamente todos os Pô, investimentos ele falou que foram dos feitos, trechos, não daqui, os daqui. trechos que foram iniciados, concluídos, como foi feito, a forma, com lá em São Paulo, detalhes mínimos. Ó, do quilômetro tal, até o quilômetro tal, até passando, até ele falou, fez até menção o pastel lá de Ibiraçu e tal, né? isso. Rapaz, o cara é fera, né? Tive recentemente lá no Palácio dos Bandeirantes Agora? com o Teve governador agora? e com muita... Tem conhecimento profundo do Estado do Espírito Santo. Que legal. Vivencia, lê e interage muito com os atores. Até porque ele está lado a lado com o nosso, como disse aqui, querido Roberto Carneiro, que é o presidente do Republicanos, Zé Capixaba, foi nosso secretário municipal, né? Então ajuda muito junto com o Eric Múcio, faz um trabalho extraordinário e levam o Espírito Santo para o Brasil. Bom, gente, eu teria muitas outras conversas. A conversa tá boa, o bate-papo poderia. Eu vou ter que trazer ele aqui no feriado, num dia santo, para poder eu conversar com mais calma aqui. Tinha outras perguntas, mas eu entendo, né, tem outras agendas e para nós é um. Pega lá para mim, Saulinho. Compromisso é lá o Mirante do Jaburu, hein? Você O tem que me vídeo, mandar vamos um vídeo mandar o pro vídeo. Bruno Ramos. do Anota Pode aí, Pedra. Leandro. Anota aí, Leandro. Ó, não Manda pode deixar o de vídeo faltar. pro Bruno aqui no Quero dia, nós mandar vamos pro botar meu no ar amigo aqui. Bruno Ramos e pra galera do Pode Pedra. Vamos Aí botar cê- lá tá o aqui, ó, complexo tá- esportivo complexo. do Jaburu. Aí nós vamos postar aqui. Isso aí. Olha só, a gente representa aqui de maneira muito humildemente, nada, isso aqui não é institucional. A gente ouviu um clamor do empresariado, dos colegas vendedores. Nós temos uma conexão muito grande com os vendedores aqui, com toda a cadeia produtiva. A gente fez uma conta mínima aqui, prefeito. E eu tenho um grupo de WhatsApp aqui, Eric, que eu inaugurei esse grupo em 2016. Nós temos 378 vendedores de mármore e granito desse grupo. O Diego teve comigo lá, né, Diego? Você lembra da confraternização que eu te chamei? Você foi comigo lá? Lembra, né? Tinha mais de 100, 120 vendedores lá. Nós temos 378. Se pensar que um ticket médio de um vendedor de mármore e granito é R$300 mil por mês, cadê o Eric? Tá me ouvindo aí, Eric? Um ticket médio de um vendedor é R$300 mil por mês. Tem vendedor que vende 100 mil, 200 mil. Tem vendedor que vende 1 milhão, 1 milhão e meio por mês. Então, 10 vendedores, 3 milhões. 100 vendedores, 30 milhões. Então, nós temos um conjunto de pessoas aqui que minimamente vende 30, 60, 90, de 90 a 100 milhões. Na pior das hipóteses, 60 milhões. Fatura. E olha que não estão todos os vendedores aqui. O grupo chama Vendedor do Granito Brasil. Inclusive, quero mandar um beijo para todo mundo. Então, a gente tem uma economia muito pujante aqui, cara. E eu não sei os seus caminhos na política, eu não sei o que Deus tem para você, como você citou Deus aqui, e eu creio que Deus tem o controle daqueles que o amam, né? E eu digo para você, a única coisa que a gente pede, se amanhã ou depois você vier a ser um governador, ou um senador, um deputado novamente, enfim, alguma atuação a nível estadual, que você olhe com carinho para o setor produtivo das rochas ornamentais, porque a gente emprega muita gente, são muitas famílias que levam o sustento para casa debaixo de sol. Enquanto a gente se falava aqui, tinha alguém em cima de uma pedreira com uma picareta lá, com um martelo, quebrando, levando com o suor do rosto o alimento para casa. Nós temos operadores de ponte, nós temos resinadores, nós temos serradores, São mais ajudantes. de 20 mil postos de trabalho. São muitas pessoas e essa cadeia ela ecoa, né? Porque aí alimenta o comércio e tudo mais. E a gente tem alguns gargalos, existem algumas coisas que a gente está sofrendo aqui. Já poderia ter um porto seco há muito tempo, já poderia ter uma conexão férrea aqui eficiente. É lógico que isso são problemas intrincados, que se arrastam há muitos anos. Não se espera um salvador da pátria, mas se espera alguém que olhe com carinho, né, para essas conexões todas. Até mesmo a malha rodoviária nossa precisa de uma atenção. O interior nosso ele é muito rico, né? Muitos empresários também têm propriedades rurais e produzem leite. E fica aqui uma pequena lembrança, né, de um dos nossos parceiros aqui, Romário Rosa, para você colocar no seu gabinete lá. Muito Depois bem. manda a fotinha para mim também, que eu posto aqui com todo o carinho.
né? O Romário é um parceiro, é um artista, é um artesão. Esse produto dele vai para o mundo inteiro. Tem que falar com o Romário para não embalar esse trem, que eu dou o presente aí não dá para mostrar, né? Vou abrir aqui. Aqui, ó, dá para abrir? Dá. Ajuda aí, Júlio. Ajuda aí. Aqui, rapaz. ó, já tá na mão. Aqui, ó, mas aí você pegou a peça, aí tem O suporte. o suporte. Não, aqui tem o negócio, né? O embelezamento. O embelezamento. O negócio tá aqui. É uma libelo. Aí, ó. Eu Isso. não tenho paciência, não. Você tem a mão mais delicada que a minha, prefeito? Você consegue resolver? Aqui, ó. Aí. Eu sou. Aí, ó. Já quase consegui. Vê agora. É bruto, pesado e arrojado. É, isso. Vai lá. Eita. Aí, ó. Fica aí para uma lembrancinha de um artesanato nosso. Lindo. Um presente nosso. Aqui é uma libélula. Aqui. O que representa a libélula aí, Júlio? Pesquisa na internet aí. Pra eu inventar o argumento aqui agora, de cima da hora. Aqui, ó. Fica Aqui, ó. É isso? É uma libela. Aí, Tem ó. um buraco Pronto. qualquer aí. Tem um buraco Tá aqui, qualquer. ó. Deixa eu achar o buraco. Tá Pera aqui, aí. ó. Não, você montou errado, prefeito. Você montou errado aí. Olha. Tem um buraco aqui em algum lugar. Tá aqui, ó. Aqui é o buraquinho dele. Aqui, ó. Tá aí, ó. Tem um buraquinho Pronto. ali, olha. Obrigado aí, Romário Rosa. Parabéns pelo trabalho, hein? Belíssimo trabalho. Bota Tá na aqui, sua ó. coisa lá. Depois vou escrever presente do Bruno Ramos Pó de Pedra. Você leve com muito carinho a lembrança Levaremos, com desse certeza. período que Vou você botar tá com na a embalagem gente aqui pra não quebrar. Bota aí. Muito bem. E fica aqui a você que é vitoriense, você que é capixaba, que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. A gente tem conteúdo de qualidade aqui. Aqui é um espaço democrático. A gente está aqui para dar voz, né, a várias áreas da sociedade. E receber aqui, né, o prefeito de Vitória, né, num momento muito especial da carreira política dele, da entrega dele. Você que trabalha na Prefeitura de Vitória, eu tenho um carinho muito grande. Foi uma oportunidade hoje, com a sua presença aqui, prefeito, de mandar um beijo para meus ex-colegas lá. Esses dias eu passei lá, dei um perdido lá, encontrei Gilson lá. Gilson ficou feliz pra caramba comigo. Ô, Brunão, cadê você, rapaz? Não sei o quê. Mas eu tenho um carinho muito grande pela galera lá. Bino, cadê Bino? Bino sumiu. Tá? Se for lembrar da galera aqui, foram 3 anos e meio lá trabalhando naquela prefeitura. Eu tenho história pra caramba pra contar, mas a gente marca No outro capítulo. Muito obrigado pela sua visita, que você faça Obrigado, gente. uma boa visita e deixa uma mensagem final pro Sul Capixabas, pro cachoeirense aí, da sua presença aí. Obrigado a toda a galera do Pó de Pedra, Brunão, pelo trabalho, toda a produção. Hoje é uma oportunidade única, ímpar, de estar aqui com vocês, aprendendo, dialogando, mas principalmente construindo e devolvendo esperança para o nosso povo. Esse é o nosso papel. O papel do gestor público é cuidar das pessoas, é cuidar das finanças, é trazer uma organização que possibilite ao setor produtivo gerar emprego, gerar renda e ser parceiro nos momentos difíceis. Foi isso que nós fizemos em Vitória. No momento da pandemia, garantindo emprego. É esse o modelo de gestão que nós acreditamos. Enxuta, dinâmica, proba, ética e que de fato gere a verdadeira transformação social, valorizando o ecossistema produtivo. Grande abraço. Vou mandar a inauguração daqui a 2 semanas lá do Mirante do Jaburu, um vídeo lá lindo, você vai ver o complexo de lazer, o que é. E são essas políticas públicas e essas ações que têm mudado a cara de Vitória do Espírito Santo. Grande abraço, gente. Léo, mas não manda vídeo genérico, não. Eu quero um vídeo especial para nós. Dedicado. Dedicado. Com dedicação. Muito bem. Cadê? Dá pra botar aí antes da gente fechar? A gente já se despediu, mas dá pra botar aí, Saulinho? Vamos botar a aula de São Pedro pra liberar o homem. Bota aí, Bota a Orla de São Pedro. Ó, você que não conhece o Espírito Santo, aí, ó. Essa aqui é a Orla de São Pedro. A Orla de São Pedro é um bairro, é uma periferia de Vitória que durante muitos anos foi considerado um lugar, né, um subúrbio, suburbano, né, até de criminalidade, né, prefeito? Era o local para onde ia o lixo da cidade. Para onde ia o lixo da cidade, cara. Então, clássico era conhecido como local de toda a pobreza. E hoje é local de turismo, de geração de emprego, geração de renda, de felicidade, de alegria, de negócios. É isso aí, ó. Isso tudo tá pronto. Tá pronto? Tudo pronto. Esse vídeo tá desatualizado. Isso ainda era projeção. Mas já dá pra galera ter já uma dá ideia. pra entender. Depois você liga lá. Digita aí. É Orla de São Pedro, Orla da Ilha das Caieiras. Aqui isso. deu pra ter uma ideia. Tá desse jeitinho aqui. Que coisa linda. É lindo. Muito bem. Valeu. Sejam muito bem-vindos. Volte sempre aqui com a gente. Você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. Tchau, tchau, galera. Valeu.